Olá, o Multiplix Notícias, a semana está começando. Assista agora as reportagens que foram destaques nos últimos dias. A gestão participativa e o controle social do SUS são garantias previstas em lei. Mas em Nova Friburgo, o Conselho Municipal de Saúde está paralisado há um ano. Você sabe o que é um conselho de saúde? O próprio nome é intuitivo, né? Mas exatamente quais são as atribuições eu não sei te informar, não. Já ouvi falar, mas não... Meu filho. Sei não. Nem todo mundo conhece ou sabe como ele funciona, mas basicamente tem a função de trazer o povo para dentro da gestão do SUS. A Constituição Federal, por exemplo, no artigo 198, diz que uma das diretrizes do SUS é a participação da comunidade. A participação da comunidade se dá de que forma? Através dos conselhos de saúde, através das conferências de saúde. O conselho é permanente, ele tem caráter permanente, consultivo e fiscalizador. O conselho pode ser municipal, estadual e federal. Ele deve criar, aprovar e fiscalizar as políticas públicas de saúde. E para que isso aconteça, o órgão deve ser composto por um colegiado, com 25% de representantes do governo e prestadores de serviço, outros 25% de profissionais da saúde e a metade restante de representantes dos usuários do SUS. Mas em Nova Friburgo, o Conselho Municipal de Saúde está parado desde o começo do ano passado. Na época, o mandato dos antigos membros acabou. A Prefeitura até publicou um edital convocando uma eleição, mas o documento precisou ser refeito. Isso demorou meses e, desde então, a situação se arrasta. Demorou muito a fazer essa publicação. Quando fez a publicação, esse edital foi muito confuso primeiro, então as pessoas não estavam entendendo direito. Os antigos conselheiros não foram chamados, mesmo que tivesse um conflito dentro do conselho, não foram chamados para uma conversa. A secretaria entrou e não chamou para uma conversa. Esse representante dos médicos do Centro-Norte Fluminense diz que em 2021 houve uma tentativa de acordo para que essa situação não chegasse a esse ponto. Nós tivemos uma reunião, eu estive presente no dia 12 de abril do ano passado, em que nós fizemos um acordo com o senhor prefeito para que o conselho tivesse consequência para que ele acontecesse. E até hoje não tivemos a resposta devida desta reunião, tá? Então, na verdade, o que eu acho é que há um desinteresse. Quase um ano depois, a reativação do Conselho avançou um pouco. Os interessados em participar já se inscreveram, mas falta eleger um novo colegiado. São, ao todo, 24 representantes de associações, organizações e movimentos sociais. Mas, por lei, a eleição do Conselho deve ser feita após a Conferência Municipal de Saúde. Mas isso não ocorreu em Nova Friburgo. Não é o Poder Executivo que chama a eleição de Conselho Municipal. Quem faz esse trabalho é em conjunto com a Secretaria de Saúde, que organiza a Conferência Municipal com tema específico. Este ano deveria ser a discussão do Plano Municipal, discussão e elaboração do Plano Municipal, e após isso é convocada a eleição. Atualmente, a eleição do novo colegiado está marcada para o dia 25 de março, mas essa composição deve ser temporária até a conferência. E isso é necessário para evitar a perda de verbas importantes para a saúde. Um exemplo, um serviço de alta complexidade que o município queira criar. Ele precisa aprovar no conselho, passar pela Comissão Regional Intergestores, né, que é a CIR, e aí esse serviço só pode ser habilitado se ele tiver a primeira condição, aprovado no Conselho Municipal de Saúde. A não existência desse conselho, nós temos a precarização da saúde, nós temos o abandono da saúde e nós temos a falta total de profissionais. Nós solicitamos por e-mail uma entrevista com o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maicon, para esclarecer os pontos abordados na reportagem, mas não houve resposta. Também foi feito um pedido de nota, mas também não tivemos retorno. E enquanto a reativação do Conselho Municipal de Saúde não é concluída, quem perde é a população. Cidade que não tem conselho atuando, não tem SUS funcionando. É uma ilegalidade geral, de cima e embaixo. Tanto do poder público, que vive uma mentira, uma farsa, como da sociedade que também não se representa na discussão da política pública do município.
Você já deve ter ouvido falar no programa Jovem Aprendiz. A iniciativa é um trampolim para quem deseja ter o primeiro emprego. Em Nova Friburgo, muitas empresas contratam colaboradores que passam por essa grande oportunidade. Veja novamente na reportagem. João tem 19 anos. Ele entrou no programa Jovem Aprendiz no ano passado. É assistente de produção em uma confecção da cidade. Para mim é muito bom, tem um peso bem forte. O programa Jovem Aprendiz foi criado em 2000. A ideia é preparar e inserir os jovens no mercado de trabalho. Quem consegue uma vaga tem todos os benefícios e encargos como qualquer trabalhador normal. A carga horária varia de 4 a 8 horas diárias. O Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, é uma das instituições que fazem a seleção dos candidatos. O programa de Jovem Aprendiz, empresas que não são enquadradas no Simples Nacional, a partir de 7 funcionários, já possuem a obrigatoriedade de ter um jovem aprendiz. Empresas que são enquadradas no Simples, apesar de não terem essa obrigatoriedade, podem, caso queiram, contratar um jovem aprendiz para sua empresa. Em Nova Friburgo, 50 empresas oferecem vagas dentro do programa Jovem Aprendiz. Em muitos casos, alguns talentos conseguem iniciar a carreira e se tornar profissionais de destaque. Yasmin ficou 10 meses como jovem aprendiz nesse provedor de internet. Recentemente, ela foi contratada e passou a fazer parte do quadro de colaboradores. Foi meu primeiro contato com uma empresa, então foi muito importante para o meu crescimento. Isaac ainda é jovem aprendiz e faz parte do setor comercial. Sonha em se tornar um profissional reconhecido dentro da empresa. Pretendo seguir e ser efetivado, se Deus quiser. A gente já teve jovem aprendiz aqui que chegou e passou aqui quase que 6 anos trabalhando com a gente, né, como seu primeiro emprego, e aí foi efetivado e ficou aqui muito tempo e hoje foi para o mercado, né, foi para novos desafios. O programa Jovem Aprendiz não apenas incentiva o primeiro emprego, mas também garante a capacitação dessa turma toda. Só o Senai tem 90 alunos em diversos cursos. Uma coisa que já na nossa regra, está no DNA, na essência Senai, é ensinar a parte técnica. Mas, em paralelo, muito fortemente, a gente ensina a parte comportamental. Sem ela, a gente não consegue se sustentar no mercado de trabalho. Você aprende a teoria e a prática ao mesmo tempo. Então, a forma de aprendizado é 1000 vezes mais rápida. Você aprende e pratica. O Museu da Pesca em Arraial do Cabo luta para não fechar as portas de vez. O espaço, criado por um dos carpinteiros mais antigos da cidade, preserva a cultura de pescadores e da canoa de Bossarda, uma das mais antigas feitas pelo homem. Olha só. Um ofício que foi sendo deixado de lado com o passar dos anos, que só permanece vivo em Arraial do Cabo graças ao esforço desse senhor aí, de 81 anos, o Wilson Luiz da Silva. Ele é muito conhecido como o Chonca, um dos últimos carpinteiros navais especializados na reforma das canoas de Bossarda, feitas com um só tronco de madeira. A oficina está localizada a poucos metros da areia da Praia Grande, muito frequentada por turistas e moradores. Há quase 70 anos que mestre Chonca trabalha aqui. Ele já se sente parte do local. Esse espaço para mim significa minha vida e vivo aqui. De segunda a sexta-feira eu estou aqui, trabalhando. Em meio ao crescimento das atividades turísticas e com a intenção de preservar essa cultura tão importante para a região dos lagos, em 2015 foi criado no local o Museu do Chonca. No acervo estão trabalhos feitos por seu Wilson e os alunos, além de registros antigos da pesca artesanal. Desde março de 2020, quando os casos de Covid-19 começaram a surgir, as visitas foram suspensas. Mesmo com a flexibilização das medidas exigidas por causa da pandemia, o museu permanece fechado, ainda sem data para reabrir. Isso porque o espaço precisa receber reformas, tanto na área interna quanto aqui do lado de fora. O museu não tem recursos e nem apoio externo. Um projeto chegou a ser elaborado, mas não saiu do papel. Em 2019, nós fizemos uma discussão no IFRJ para
pensar a ampliação do museu, que existe todo um trabalho junto à gestão passada, com dotação orçamentária, com um processo para ampliar esse espaço e para fechar. Com a pandemia, tudo isso ficou suspenso. Recentemente, um grupo de pesquisadores reuniu informações para apresentar aos órgãos de defesa do patrimônio, para garantir a preservação e a revitalização do espaço. Perder o Chonca é perder a sabedoria disso. Se nós não conseguimos transmitir esse saber fazer para uma nova geração, possivelmente a canoa poderá estar numa situação do seu limite de existência, ou seja, perderemos 6.000 anos de história. A professora Ana Paula sempre utilizou o museu como parte do aprendizado dos alunos. As aulas fazem muita falta. Por isso, ela também se empenha para que o espaço não feche as portas de vez. O Museu Mestre Chonca, ele acaba sendo fundamental como um laboratório, como uma aula de campo, onde eu tenho ali a oportunidade de levar os meus alunos, tirá-los da sala de aula, né? Antes eles têm um contato com essa teoria, eu trabalho bastante esses conceitos. Então, essa ida ao museu, ela é bastante complementar ao ensino. Se depender do mestre Chonca, a cultura da canoa de Bossarda nunca será esquecida. Antes de eu morrer, eu tenho a esperança de vê-lo, isso aqui ajeitado, venho lutando para isso. E olha só que legal essa novidade que mostramos essa semana. Uma escola pública de Cabo Frio ganhou uma rádio e uma estação meteorológica, fruto de uma parceria entre a Prefeitura da cidade e a Universidade Estadual do Norte Fluminense. As estações de rádio e meteorológica agora são ferramentas importantes para o dia a dia dos alunos da Escola Municipal Edilson Duarte, no bairro Jardim Caiçara. Com a estação de rádio Vagalume, os estudantes terão acesso a uma programação que vai contar com informes diários e música na hora da entrada e dos intervalos. Já com a estação meteorológica, os alunos, assim como toda a comunidade escolar, terão acesso às informações climáticas. A ideia da direção da escola é que essas novas experiências possam despertar um interesse diferente nos alunos, expandir o horizonte, mostrar uma nova oportunidade e, quem sabe, formar profissionais. Se tiver uma oportunidade de um dia eu poder trabalhar nessa área, com certeza eu irei. Basicamente é poder mostrar para os alunos essa proximidade, até disso ser, não só se divertir enquanto alunos aqui, mas que isso pode ser uma profissão para eles também. A estação de rádio irá funcionar como um suporte aos alunos, seja na parte acadêmica ou na parte motivacional. Quem explica é a estudante Tami Cristina de Almeida, que vai operar o sistema. A gente sempre vai orientar, a gente sempre vai estar alertando quando tem prova, quando tem algum simulado, ou o que vai ser de almoço, o que a gente vai fazer no dia, se vai ter uma palestra. Então esse é o intuito da rádio. Fazer uma coisa bem criativa. A estação meteorológica irá fornecer uma base de dados e toda a comunidade escolar terá acesso. As informações sobre o clima podem ser acessadas apontando a câmera do celular para o QR Code. Na plataforma meteorológica ficam armazenados todos os tipos de dados climáticos de diferentes épocas. A estação meteorológica é aquilo que a gente diz de uma estação meteorológica automática. Ela tem os sensores que vão medir temperatura, umidade, vento, precipitação e radiação solar, e esses dados são capturados automaticamente e são enviados para um display que acaba colocando todas essas informações na nuvem, na internet. O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, esteve na inauguração e falou sobre a importância desses equipamentos para os alunos. Essas duas atividades vai despertar nos alunos uma gama de outras realidades e, quem sabe, amanhã nós teremos aqui jornalistas se formando lá nas universidades, nós teremos cientistas, pesquisadores e tantas outras coisas mais. Em Cabo Frio está acontecendo a Semana Teixeira e Souza, com diversas atividades culturais, uma homenagem ao primeiro romancista brasileiro, que é cabo-friense. Cabo-friense, escritor, afrodescendente e pioneiro do romance brasileiro. Esse é Antônio Gonçalves Teixeira e Souza. O escritor defendia a igualdade entre os homens
Em suas obras, ele destacava o Brasil como um país injusto e exaltava o negro como ser humano pleno, não apenas um objeto de trabalho. O primeiro romance publicado foi O Filho do Pescador, em 1843. É uma leitura na linguagem do tempo que ele vivia, mas a gente pode atualizar para muitos aspectos sociais atuais, porque o Teixeira ele chama atenção para algumas questões. Para a questão do negro, para a questão da mulher, para a questão ambiental. Para homenagear o romancista, há 31 anos foi criada a Semana Teixeira e Souza, com uma programação variada, que desde julho de 2012 faz parte do calendário oficial de eventos de Cabo Frio. Este ano, o tema escolhido foi De Teixeira e Souza a Elza Soares, crítica social no Planeta Fome. A história da cantora e compositora ganhou destaque por ser uma das maiores referências dos movimentos antirracistas e feministas. Elza não é apenas reconhecida por sua carreira, mas pela luta por uma sociedade mais justa. No dia que nós fomos montar, o primeiro dia de reunião da Semana Teixeira e Souza foi o dia do falecimento da Elza. A Elza que tem toda essa luta, mulher negra, a favor das mulheres, feminista. E o Teixeira e Souza, quem lê a obra do Teixeira e Souza percebe que ele se indignava com tudo de errado na sociedade que ele vivia em relação às mulheres. A Elza Soares, pelo nome, pela fama dela de ser a representante máxima dos negros no Brasil e com essa dimensão que ela teve na música popular brasileira, nós resolvemos colocá-la como símbolo do nosso tema. Como ocorre tradicionalmente, a abertura da 31ª edição da Semana Teixeira e Souza acontece na Praça Porto Rocha, onde está o busto em homenagem ao escritor. O filho do pescador. As atividades se estendem por vários pontos da cidade. Na Sala Cultural, no distrito de Tamoios, crianças e adultos se encantaram com a contação de histórias da escritora Pituca Nirobe. Dentro da programação, também aconteceu o lançamento de livros infantis da própria escritora. Conta a história de uma criança do Quilombo, baseada no meu bisavô. O mês que vem vai sair um outro livro que já é a minha neta. Estava aguardando essa história. Teixeira e Souza, Elza Soares e Pituca Nirobe, 3 talentos reconhecidos que serão exemplos para as futuras gerações. O Multiplix Notícias, a semana termina aqui. Essas e outras notícias você também confere no nosso portal e nas nossas redes sociais, através do Instagram e Facebook. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana.